Bem, pessoal, boa noite para todo mundo. Sejam muito bem-vindos aí ao encontro online, né, do núcleo da BC2 de Maceió. Esse quem fala com vocês é Edivonaldo, atualmente sou o líder do núcleo da BC2 aqui em Maceió. E para a gente é um prazer muito grande ter cada um de vocês aqui, né, ter esse público aqui. E como no mês de março, dia 8, né, o Dia da Mulher, a gente pensou em fazer, a gente fez, na verdade, organizou, né, uma série e com 4 encontros a respeito de mulheres importantes na ciência ou na teologia. A gente sabe, né, que existem muito mais mulheres, né, que se destacaram nesse meio, seja na ciência ou na teologia, e que eu imagino que deve ter até sido difícil para as nossas palestrantes escolher alguém, né? Pessoas tão ilustres e importantes, mulheres tão importantes no nosso meio. Mas aí, certamente, né, vai ser uma bênção os nossos encontros. E quem a gente traz hoje para estar conosco é a nossa irmã, a Séfora Carvalho, ela que é jornalista, teóloga e também escritora, que lançou há um tempinho uma teologia sistemática, sistemático-carismática, junto com o pai dela. Eu conheci ela através do pai dela, né? Eu sou de tradição pentecostal, e aí acompanhando ele, vi que ele lançou uma obra, achei muito legal ver que escreveu junto com a filha, né? Que acho que está presente. E hoje a nossa irmã vai falar sobre Ruth Doras Lemos, e que é um nome que pessoalmente eu não conhecia e certamente vai nos enriquecer muito. E ela vai falar sobre a vida da Ruth e também as principais contribuições. E normalmente a gente deixa a parte de perguntas para o final, mas a Cefra fica à vontade para manejar a reunião como a apresentação, como achar bem melhor. Cefra, eu passo a palavra para você e desde já nossa gratidão pela disponibilidade de estar aqui conosco, né? A gente sabe que você deve ser muito ocupada. A palavra está com você, fique à vontade, qualquer coisa estamos aqui. Bom, pessoal, boa noite. Eu quero começar agradecendo pelo convite de vocês, né, que veio pelo irmão Edivonaldo, falei certo? Então, para mim é um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. E quando ele me apresentou a ideia, o primeiro nome que me veio, na verdade, foi o da Frida, né? Para quem não me conhece, acredito talvez a maioria de vocês, eu sou a Séfora Carvalho, eu sou jornalista, sou teóloga, sou escritora, e eu sou teóloga principalmente de teologia pentecostal, né? Eu sou assembleiana, então essa é a minha área de atuação, né, por assim dizer. Então, logo que ele falou, mulheres, né, relevantes, importantes na teologia ou nas ciências em geral, eu já pensei logo no nome da Frida. Só que, ao mesmo tempo, a Frida já temos bastante material sobre ela, porque ela foi, né, uma das pioneiras, então muita gente já fala do nome dela, e daí veio a ideia de falar da irmã Ruth, que foi igualmente importante, né, mas que é um nome menos conhecido. Então, acho que é legal a gente aproveitar essas oportunidades para engrandecer também essas mulheres que acabam, no meio de tanta gente que tem, né, acabam ficando um pouquinho sem tanta visibilidade. Mas então, eu vou colocar aqui, eu preparei um slide para me guiar, e daí eu vou colocar aqui para vocês, não sei se vocês estão conseguindo, acredito que sim, ver direitinho, né? Se não tiver, alguém liga o áudio e me avisa, mas eu vou seguir, tá bom? Aqui não Bom, apareceu não, viu? Não apareceu aqui E já. também não. não apareceu? Eita, vamos ver aqui. Vou voltar. Deu um erro. Vamos ver aqui. Em janela, não é? Agora foi? Não, agora foi. Quer dizer, não, até agora não. Apareceu. Agora apareceu. Pronto. Agora tá ok. Foi Agora ou tá não? ok. Foi sim. Sim, Foi? sim, tá ok. Então tá bom. Eu achei que eu ia ter, eu falei, vou salvar de novo, mas deu certo. Enfim, gente, eu apresento a vocês a irmã Ruth Doris Fliffet Lemos, né? Eu coloquei também o sobrenome dela de solteira, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Quem foi a irmã Ruth Doris, né? Mais conhecida também como simplesmente irmã Doris, né? Ela nasceu em 10 de junho de 1925 em Barron, no estado de Wisconsin, lá nos Estados Unidos,
Porém, ela era de descendência norueguesa, era de uma família de noruegueses, né? Ela recebeu um chamado missionário, né? Ela foi revelado a ela que Deus tinha uma chamada missionária para a vida dela quando ela tinha 16 anos. Mas, inicialmente, quando isso aconteceu, ela achou que iria para o Japão. Então, ela pensou que iria ser uma missionária nesse país. Porém, Deus tinha planos muito diferentes, né? Ela iniciou, já sabendo desse chamado que ela tinha, ela iniciou os estudos teológicos dela num instituto bíblico lá nos Estados Unidos, quando tinha 18 anos, e assim que se formou, ela já começou a auxiliar o irmão dela, que era pastor de uma igreja, e ela atuava como co-pastora nessa igreja junto com ele. Então, quando ele não estava presente, era a irmã Doris que o substituía, pregando, evangelizando, né? Apesar de que o trabalho principal dela era com crianças, com jovens, né, juventude, e também na área musical, porque além da formação em teologia, a irmã Doris, ela também tinha uma formação em música, ela tocava piano, né, e também tinha uma formação na área de educação, de pedagogia, então ela gostava muito disso, de trabalhar com crianças e tudo mais. É importante aqui dizer que ela era copastora oficialmente, tá? Ela era credenciada para assumir tal cargo, porque as Assembleias de Deus americanas aceitavam esse cargo para mulheres, né? Enfim, foi nessa igreja, pastoreada pelo irmão dela, que ela conheceu João Colenda, um brasileiro, descendente de alemães, né? Ele era gaúcho, de mãe alemã e pai brasileiro, e ele foi para os Estados Unidos para também estudar num seminário bíblico. O tio dele, J.P. Colenda, que foi quem inspirou até o nome dele, né, João Colenda, ofereceu que se ele fizesse uma prova, eu acho, para ganhar algum tipo de bolsa, alguma coisa assim, ele o enviaria para os Estados Unidos para ele estudar, mas para isso ele teria que passar, e realmente ele passou, ficou entre os 5 melhores em quase 50 estudantes, né? Então ele passou e foi lá estudar e acabou conhecendo a jovem Doris, que se tornou, então, a sua esposa, né? Os dois com o chamado missionário. O pai do João Colenda era um missionário também, né? Eles saíram da Alemanha, vieram para o Brasil também com essa tentativa de serem missionários, de plantarem igrejas aqui, então combinou bastante, né? Um casal realmente com um mesmo propósito. Então, os dois se casaram e um ano depois, em 11 de junho de 1950, né? Na verdade, eu escrevi errado. Os dois se casaram em junho de 1950, eles se mudaram para Michigan, onde pastoreavam juntos ali uma igreja Assembleia de Deus em língua inglesa, né? Ela também sendo pastora novamente, igual fazia com o irmão dela. E um ano depois, e também em junho de 1951, eles se transferiram para o Rio de Janeiro, vieram para o Brasil, né? O João Colenda voltando e ela vindo pela primeira vez para cá. Eu coloquei aqui um livro que eu usei muito como fonte para montar essa apresentação hoje, foi o Dicionário do Movimento Pentecostal, que é escrito pelo Israel de Araújo, e ele é basicamente um documento oficial, né, das Assembleias de Deus, que traz ali diversas informações históricas. Então, lá é informado que o casal, quando chegou aqui no Brasil, em 1951, eles já tinham planos de criar um instituto bíblico, um lugar que pudesse ser um lugar de formação teológica para pastores, para missionários. Porém, eles não puderam fazer isso, eles tiveram que amadurecer essa ideia por mais um tempo, porque a receptividade que havia para esse assunto do estudo teológico nas Assembleias de Deus aqui do Brasil não era muito boa, não havia muita receptividade para isso, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse contexto mais para frente. Mas o fato é que eles tinham esse projeto assim que chegaram, mas não puderam exercê-lo naquele momento. Apesar de terem sido impedidos de criar, eles não ficaram parados, né? Então, eles começaram a se dedicar a outras coisas no seu ministério. O pastor Colenda começou a trabalhar na CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, basicamente uma editora oficial das Assembleias de Deus, que ainda existe até hoje, né?
e lá ele ficou por 4 anos. Ele começou atuando no setor financeiro e depois sobre a parte literária. E aí a irmã Doris pôde ajudar ativamente nesse sentido. Ela, juntamente com uma outra irmã chamada Cacilda Brito, foi responsável por comentar as primeiras revistas infantis da escola dominical da editora, né? Quem conhece, não sei se temos assembleianos aqui, né, mas quem, enfim, for de outra denominação e não conhece, nós temos um currículo, né, de lições da escola dominical, que são produzidas pela CPAD, que atualmente começam lá no berçário, para crianças de 0 a 2 anos, e vão até os adultos, mas é óbvio que essa foi uma criação, quando começou ainda não tinham essas revistas infantis, então a irmã Doris e a irmã Cacilda foram as primeiras comentaristas, as primeiras a escreverem uma lição infantil para que pudesse atender as crianças também na igreja. Né? E eu coloquei aqui que mais tarde, em 1982, então por volta de uns 30 anos depois, né, dessa primeira vinda deles ao Brasil, ela e o marido também foram responsáveis por comentar a primeira revista Lições Bíblicas de Professores, né, que também temos a versão de aluno e a versão para o professor, que tem alguns subsídios mais específicos para auxiliar no professor ao dar aula. Então, ela também foi aí pioneira de pelo menos 2 tipos de lições bíblicas aqui da escola dominical, aqui no Brasil, para os assembleianos, né. Bom, eu coloquei aqui também que o casal congregou na famosa Assembleia de Deus São Cristóvão. Digo famosa porque foi uma igreja que foi pastoreada pelo próprio Gunnar Wingren, né? Um dos pioneiros da Assembleia de Deus que fundou aqui. Então, eles congregaram nessa igreja muito famosa e lá ela atuava como professora de escola dominical, regente do coral e também traduzia diversos hinos do inglês para o português, né? Então, novamente, ela conseguindo aí atuar em várias frentes, tanto como escritora, produzindo textos, produzindo estudos bíblicos, mas também ali dando aula na escola dominical e também atuando na área musical, né? Conseguindo unir as suas formações, o que eu particularmente acho muito interessante, porque também tenho 2 formações diferentes e eu fico bem feliz quando eu consigo uni-las, né? Bom, após essa breve passagem do pastor Colenda, e podemos dizer que ela também, né, já que ela também foi comentarista, escritora lá na editora, eles passaram 4 anos ali, mas resolveram voltar para os Estados Unidos para um período meio de férias, né, em 1957. Ali eles tiveram o primeiro filho deles e também nesse intervalo começaram a amadurecer essa ideia de um instituto bíblico. Então, quando eles voltaram ao Brasil, já no próximo ano, eles já criaram com pastores, já se reuniram com alguns pastores e missionários e criaram uma comissão, né, uma equipe chamada de Comissão de Instituto Bíblico. E ali eles foram discutir juntos com esses pastores, esses missionários, vamos criar o nosso Instituto Bíblico, por onde devemos começar, onde vai ser qual é o melhor lugar, a melhor cidade, e eles elegeram Pindamonhangaba, que fica no interior de São Paulo, como sede desse instituto. Eu coloquei aqui, é muito interessante, Pindamonhangaba, como boa parte das cidades no Brasil, né, ela vem de uma linguagem indígena, e ela significa fábrica de anzóis. E eles não escolheram essa cidade por esse motivo, na verdade, essa cidade não estava, nem o dicionário do movimento pentecostal também vai registrar lá que essa cidade não estava nem entre as primeiras opções, né, de cidades onde eles, para sediar esse instituto. Na verdade, essa informação está no site do próprio instituto, né? Mas é muito interessante o significado, né? A fábrica de anzóis, porque de fato aquela cidade se tornou uma fábrica de pescadores de homens, né? De pessoas e pastores, missionários e missionárias que foram por todo o Brasil e até pelo mundo para cumprirem o seu chamado, o seu ministério. Então, muito interessante, mas eles escolheram a cidade não por esse significado, acabou sendo uma coincidência ou não, né? Mas eles escolheram pelo lugar onde ficava, tinha que ter um bom clima, tinha que ser um lugar acessível, né? Porque eles recebem tanto solteiros quanto famílias, então era algo bem interessante, e foi ali que eles escolheram.
Em 1959, um ano depois deles terem voltado e decidido mesmo que iriam fundar, eles já iniciaram a primeira turma, que na época tinha apenas 8 alunos, no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, o IBAD, né? Provavelmente quem é assembleiano já ouviu esse nome, porque acabou sendo realmente um instituto bem famoso, bem icônico nas Assembleias de Deus pelas pessoas que já passaram por lá, né? E eles se iniciaram, então, ó, com apenas 8 alunos, numa casa duplex, que era mantida pelo casal. O casal tinha que os dois trabalharem para conseguirem manter, mas apenas um ano depois disso, eles já conseguiram se mudar para uma área maior, que é onde o Instituto é até hoje. É um espaço onde era uma chácara, um espaço de 17 mil metros quadrados. Então, eles têm um amplo alojamento, um amplo espaço de salas, né? E realmente é algo que cresceu, começar com uma casa duplex, né? E depois passar para uma área de 17 mil metros quadrados, de fato, a gente vê que é Deus agindo nesse instituto, nesse projeto que eles tinham no seu coração. Porém, não foi uma coisa fácil, tá? Na verdade, foi extremamente polêmico. Não sei se vocês vão lembrar que agora há pouco eu falei que quando eles chegaram em 1951, eles já tinham a ideia de fundar esse Instituto Bíblico, porém não puderam. Eles sofreram uma certa resistência, eles sentiram muita resistência em relação a isso. Por que isso aconteceu? Vamos entender um pouquinho do contexto histórico das Assembleias de Deus naquele momento. Eu coloquei aqui, fiz tipo uma timeline dessa discussão sobre os institutos teológicos assembleianos aqui no Brasil. Em 1943, aconteceu a primeira discussão sobre a possibilidade de haver ou não institutos teológicos assembleianos no Brasil. Isso foi discutido na CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus, e foi negado. Alguns nomes importantes defenderam a criação desses institutos, entre eles o tio do João Colenda, o J.P. Colenda, mas também o Lawrence Olson e o Orlando Boyer. Eles eram defensores dessa ideia, mas foram vencidos pela maioria dos pastores que discordou. E por que isso era um problema? O grande medo deles é que se criasse um formalismo, né, dominasse a Assembleia de Deus, o movimento pentecostal no Brasil. Então, se tinha medo, tanto de que, por um lado, né, se esfriasse realmente aquele movimento pentecostal, quanto, por outro, de tirar o protagonismo do Espírito Santo em indicar de ser um indicador de ministérios, né? Porque a Assembleia de Deus, ela se configurou de uma forma muito diferente aqui no Brasil. Ela foi fundada por pioneiros suecos, que vieram de outro país, porém, ela foi crescendo e expandindo com brasileiros, e brasileiros, diga-se de passagem, que em outras denominações na época não chegariam no posto onde eles chegaram de ser uma liderança religiosa. Porque nós tínhamos um país que recebia muitos imigrantes naquela época, né? Então, imigrantes italianos, alemães, suecos, enfim, até as próprias famílias aqui citadas são casos desses, né? E muitas vezes eles eram de igrejas tradicionais e faziam os seus cultos nas línguas nativas deles, dos seus países, né? Então não eram cultos para brasileiros mesmo em português. Então, a Assembleia de Deus ela já se diferenciou por isso. Já começou por aí. Como era feita por brasileiros, né, na sua maioria, então, cultos em português, o que acabou dando mais acessibilidade. Mas, além disso, a Assembleia de Deus, se uma pessoa falava em línguas, o que é entendido no pentecostalismo clássico como a evidência de que ela foi batizada com o Espírito Santo, essa pessoa já era indicada como alguém que era indicada por Deus para ter um ministério. Então, era muito diferente de outras denominações que requeriam um estudo teológico, um estudo de um seminário teológico, né? Então, o movimento pentecostal brasileiro, mais especificamente a Assembleia de Deus, ele cresceu dessa forma diferente. Então, essa era uma questão muito importante para esses homens que estavam lá votando, porque havia um medo, então, de que a Assembleia de Deus se tornasse como essas outras igrejas tradicionais,
o que, é claro, não dá para a gente falar aqui, mas era uma questão, na época haviam grandes atritos, né? Não vivíamos um tempo igual hoje. Então, primeiramente, ideia rejeitada. E você vê que 5 anos depois, em 1948, foi apresentada de novo essa discussão, a ideia foi novamente rejeitada, e daí o que eles aceitaram é que acontecessem mais escolas bíblicas nas igrejas pelo país, mas seminário teológico, nem pensar, porque isso iria esfriar o movimento pentecostal no Brasil. E daí, nós vamos pular lá para 1966, e notem que já é depois que o IBAD foi criado. O IBAD foi criado em 1959, então nós estamos falando de 7 anos depois. Essa ideia é apresentada novamente lá na Convenção Geral, e de novo eles rejeitam, e dessa vez algo rejeitam até de uma forma mais firme, porque o dicionário do movimento pentecostal também vai trazer aqui que não apenas foi rejeitada a ideia, mas que os que tiveram a iniciativa de abrir essas escolas continuavam na mira de serem desligados das Assembleias de Deus, de ser, na nossa linguagem, excluídos mesmo da igreja, né, de serem excomungados, por assim dizer. Então, o pastor João Colenda e a irmã Ruth Dores estavam na mira de serem desligados da Assembleia de Deus por essa iniciativa deles de criar um instituto bíblico. E eu achei interessante que eles foram, em 1974, né, alguns anos depois dessa votação, eles foram oficializados como missionários da Assembleia de Deus americana no Brasil. Então, eles não ficaram oficialmente ligados na Convenção Geral daqui, mas na Convenção de lá. Talvez isso tenha sido uma forma, né, deles evitarem de serem desligados, né, e de não poderem continuar com o seu trabalho, pode ser uma opção também, mas então eles ficaram como missionários, mesmo já morando aqui no Brasil há muitos anos, né, e na verdade o instituto ali e tudo que eles estavam fazendo não era exatamente da Assembleia de Deus Americana, era um projeto pessoal deles, mas ficaram assim, né, e quando que esse problema se resolveu? Em 1973, né? Na verdade, eu até falei errado. Antes, eles já se apresentavam como missionários para poder, talvez, se preservar desse tipo, porque eles estavam na mira, né? Mas depois de 1973, foi quando a CGADB criou um Conselho de Educação e Cultura Religiosa, e daí sim, só então o IBAD foi reconhecido como um instituto teológico, né? E foram vendo, não é um lugar onde se ensinam ideias hereges, não é algo que está contra a igreja, mas é algo ideal. Porém, o pastorado da Irmã Dores continuou não sendo reconhecido, né? E aí, então, é que eles foram oficializados perante a convenção daqui como missionários da Assembleia de Deus Americana aqui no Brasil, ok? Mas a gente vê por essa timeline que todo esse projeto não aconteceu de uma forma simples, sem problemas, né? Mas eles sofreram bastante, talvez até por um bom motivo, né? Não estamos aqui, é claro, essas pessoas não tinham a intenção de atrapalhar um projeto de Deus, né? Elas tinham talvez um medo ali que era sincero, que era real, né? Mas que depois viram que era também um pouco demais, né? Porém, para eles que estavam desenvolvendo, que estavam no pioneirismo aí dessa ideia, foi algo difícil e tiveram que ficar fazendo uso de algumas, né, dessas táticas e tudo mais. Mas, felizmente, foram oficializados e o trabalho deles foi aceito. Já indo para o final, coloquei aqui que ela deixou um legado eterno, né? O IBAD, ele já formou milhares de pastores e missionários ao longo dos 60 anos, né, que ele tem de história, e pessoas não só do Brasil, como também de outros países já vieram estudar nesse instituto, e entre alguns ibadianos, né, que é como nós chamamos os alunos ou ex-alunos que já passaram pelo IBAD, nós temos alguns nomes muito famosos, como, por exemplo, o pastor Elianai Cabral, que é um pregador até hoje de excelência, né? Temos o Jeremias do Couto, né, que é um jornalista também, escritor.
Temos o Eudes Martins, que já trabalhou, se não me engano, na Vida Nova. Então, pastores, pessoas muito importantes que começaram ali como jovens seminaristas, sendo preparados ali no IBAD, que foi fundado por uma mulher, a irmã Ruth Doris Lemos. Né? Em 96, o casal passou a direção do Instituto para o filho deles, o Mark Jonathan Lemos, né, mas eles continuaram ativos, é claro, na parte administrativa e principalmente na docência. Irmã Doris, pastor Colenda, eles também davam aulas ali. Então, eu coloquei aqui que a irmã Doris foi música, teóloga, pedagoga e escritora. Ela escreveu os livros das matérias de missiologia, hermenêutica e evidência cristã para o curso médio de teologia do IBAD. Ela faleceu em 23 de outubro de 2009, mas certamente deixou um legado inestimável para a teologia assembleiana brasileira, né? Foi alguém que iniciou um projeto tão interessante, não sem rejeições, né? Não sem pessoas a enfrentando, mas foram fortes, creram que era Deus que estava chamando para aquele projeto e seguiram em frente. Então, certamente, uma grande inspiração e ainda muito desconhecida por nós, né? Então, por isso que eu resolvi trazer este nome. Onde você pode saber mais sobre ela? Eu citei aqui o Dicionário do Movimento Pentecostal, do Israel de Araújo. É um livro grande, né, que tem verbetes, tanto sobre o Ibade quanto sobre o pastor Colenda, mas, recentemente, o filho deles escreveu uma biografia oficial, que é essa daí, João e Doris, Páginas do Tempo. Eu comecei a ler, já li uma boa parte, e é muito legal, porque ele escreveu, tipo, num estilo de ficção, então com diálogos, né, que ele imagina, e é muito legal que ele vai voltar lá nas origens, né, deles, na Noruega, na Alemanha, então isso é muito interessante, assim, imagino que para ele, enquanto filho, também foi muito legal poder voltar e aprender tanto, né, e o outro livro também que ele organizou, é esse que é só da mãe dele, né, da irmã Doris, que traz mensagens, estudos bíblicos e reflexões. Então, quem quiser ter acesso realmente ao que ela produziu, né, essa pode ser uma excelente opção. Se eu não me engano, esses livros estão disponíveis lá no site do IBAD, tá? Lá vocês também podem saber mais sobre o Instituto. Se eu não me engano, hoje eles tem realmente um curso de bacharelado em teologia, se eu não estou enganada, né? Então já deixaram de ser apenas um seminário ali, né? E já estão caminhando, né, numa direção que agora já é bem popular e atual, né? Hoje em dia todo mundo está caminhando para essa questão mais acadêmica mesmo. E, por último, eu deixei aqui, eu tive a oportunidade de conhecer a irmã Doris e o pastor Colenda quando os meus pais estudaram no IBAD em 2006, mas a gente teve uma passagem muito rápida por lá, nós moramos só 2 meses lá e depois fomos para o Rio de Janeiro, mas para contar essa história, esse testemunho, teria que ser uma outra live, a gente teria que marcar, porque é uma história também bem interessante, mas eu tive ali, vocês podem ver essa menininha aí na frente, sou eu, né? Eu estou bem ali junto com a irmã Doris. Ela era muito, o que eu posso falar de forma pessoal é que ela era muito querida e faz muito sentido ela ter trabalhado com crianças, porque ela era muito atenciosa, né? Nessa época tinham 2 prédios que eram para os seminaristas casados, né? Que moravam com a família. E ela sabia o nome dos filhos de todos os seminaristas, e ela gostava muito do meu nome, porque é um nome diferente. E eu me recordo uma vez que ela trouxe uma caixa de bombom para entregar, e era um bombom para cada criança, e eu não estava lá na hora. Mas ela falou: olha, vocês têm que guardar isso daqui para a Séfora, né? Para me entregarem depois. Então ela era extremamente atenciosa, uma pessoa com essa história, com esse legado, poderia ter um comportamento muito diferente, mas lá estava ela fazendo questão de saber o nome de cada criança, de cuidar com muito carinho, muita atenção de cada seminarista e das famílias que chegavam ali. Então, é uma pessoa muito inspiradora mesmo. Aqui do lado sou eu com outras crianças, né, outros filhos de seminaristas aqui, na época, e enfim, eu espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido bastante nessa minha apresentação, né, enfim, eu espero que tenha sido útil para vocês e que vocês se interessem a conhecer mais sobre a irmã Ruth Doris Lemos.
Muito boa a apresentação, verdade, assim. Eu falar como Assembleia, né, Pentecostal, fiquei aqui maravilhado, né? E agora, pessoal, deixa eu parar aqui de gravar só. Era 20 minutos a 30 mesmo, né?